Um pouco da história da Igreja de Nossa Senhora do Amparo de Valença, por professor Dr. Francisco Neto, historiador, UNEB, Santo Antônio de Jesus, Campus 5. Fala-se muito na história da Igreja do Amparo e da Festa do Amparo de Valença, mas para melhor entendermos, temos que recorrer a alguns fatos e aspectos históricos da desarticulada e cheia de meandros história do Brasil. Nos domínios das terras que hoje chamamos de Cidade de Valença, existiam duas nações indígenas que andavam sempre em pé de guerra, a nação Tupi e a nação Tapuia, onde os tupis eram compostos dos índios tupiniquins, que eram mais dóceis, e os tupinambás, que eram mais arredios. E a outra nação chamada de Tapuia, eram compostas dos índios aimorés, botocudos ou guerens. Tais índios foram pacificados em 1750 pelos padres italianos comandados pelo Frei Bernardino de Milão, onde foi organizada uma capela na aldeia Una, atual região do Amparo, vivendo lá cerca de 450 índios guerens. Em 1754, na região do povoado do Una, depois do povoado do Amparo, nasce a capela muito modesta de Nossa Senhora do Amparo, onde neste momento os índios guerens foram deslocados a 1 légua para a aldeia de São Fidélis, devido às quisilas, às brigas com os moradores portugueses no Amparo. Segundo o padre Joaquim Pereira, da freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Cairu, nessa época, em 1557, já possuía uma capela, 50 casas e 450 almas, ou seja, habitantes indígenas. É nesse cenário que surge a capela simples, formando a caixa da nave da igreja frontal, capela-mor e sacristia, sem as torres laterais, sendo terminada somente no ano de 1780. O interessante é que a igreja do Amparo era uma pequena capela sem as torres laterais, sendo depois edificado por Bernardino Sena Madureira, onde foi feita uma réplica da igreja do Bonfim de Salvador, pelo fato de sua esposa ser devota de Nosso Senhor do Bonfim, na capital do estado. E é de se reparar realmente a grande aparência entre as duas igrejas citadas, ou seja, a Igreja do Amparo e a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim de Salvador. Quando Valença é levada à Vila Nova de Valença do Sagrado Coração de Jesus, por volta de 1799, então, nesta época seria elevado a padroeiro de nossa terra o Sagrado Coração de Jesus, que seria o título da Igreja da Matriz, construída em 1801, que antes era a Casa de Oração. Pelo fato de existir determinação da Santa Madre Igreja, que o santo da freguesia é que seria o padroeiro da vila da cidade. Ou seja, o padroeiro de Valença seria então o Sagrado Coração de Jesus. Contudo, isso não aconteceu em Valença, pela fé já enraizada no povo de Valença, que continuou a considerar e adorar Nossa Senhora do Amparo como padroeira de Valença e depois dos operários. Todavia, em 1813, o padre Sebastião de Santa Bárbara diz que a capela de Nossa Senhora do Amparo está decentemente ornada e com necessário para a decente celebração do Santo Ofício da Missa. Tal capela foi reformada pelo capitão-mor Bernardino Sena Madureira, proprietário da mansão que ainda hoje funciona a Câmara Municipal de Valença, que colocou o relógio importado da Europa na torre esquerda, que badalava de 1 em 1 hora, podendo ser ouvido por toda a cidade de Valença. Sendo visitada nesta época a igreja pelo imperador Dom Pedro II, em 1860, que afirmou: muito bem situada, igrejinha reparada, com pintura por Bernardino Madureira. Vê-se da igreja o farol do Morro de São Paulo e a vila de Cairu, bem longe. E o imperador fez ainda uma crítica à Igreja do Amparo, afirmando: a igrejinha é bonita, assim não fosse o teto tão baixo. Foi a primeira igreja da vila de Valença e o vigário já se viu cercado pelos gentil, ou seja, pelos índios. Após a restauração feita pelo capitão Mor, a igreja de Nossa Senhora do Amparo
ficou assim constituída: planta retangular, com caixa e nave, capela-mor, 2 sacristias e 2 corredores laterais, telhado com 2 águas, fachada mais larga do que alta, dividia em 3 partes por pilares coríntias, portanto romanas. Corpo central, coroado por frontão recortado e revestido por azulejos brancos e torres laterais, uma de cada lado, terminadas por uma cúpula em meia laranja, revestidas por azulejos azuis e brancos europeus, tendo 5 portas superpostas frontalmente por igual número de janelas que vazam a fachada. O interior é muito rico em detalhes, com 5 altares neoclássicos em talha branca e dourada, possuindo diversas imagens, como a de Nossa Senhora do Amparo, de Santa Ifigênia, São Joaquim, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, São Roque, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Boa Morte, além de várias telas em óleo de autores desconhecidos, como a do batismo de Jesus, a do Anjo do Senhor que anuncia o Espírito Santo a Maria, pintura dos apóstolos João, Mateus, Marcos e Lucas, simbolizando os 4 evangelhos canônicos. Os restos mortais do capitão-mor Bernardino Sena e Madureira, benfeitor da Igreja do Amparo, encontram-se guardados numa urna funerária de mármore branco dentro da sacristia da Igreja de Nossa Senhora do Amparo de Valença até os dias atuais. Valença, com tantos contos e histórias, essa é uma pequena parte da nossa grande história do cenário brasileiro. Aniversário da cidade de Valença, emancipação da sede do município de Valença e emancipação política de Valença, por professor Dr. Francisco Neto, historiador da Universidade do Estado da Bahia, Campus 5, Santo Antônio de Jesus, e mestre em Educação pela Faculdade Zeste, no Rio Grande do Sul. Prezados amigos de Valença e região, próximo dia 10 de novembro, a cidade de Valença está mais uma vez em festa, comemorando seus 165 anos de emancipação da sede do município. Ou seja, quando no ano de 1849, sua sede recebera o foro, ou seja, o nome, de Industrial Cidade de Valença, devido à implantação da fábrica têxtil chamada Todos os Santos, no Candengo, base posteriormente para a implantação da CVI. Para melhor entendimento, se faz necessário uma breve contextualização histórica. Outrora, pertencente aos domínios de Cairu, que em Tupi-Guarani, Aracajuru, que significa Terra do Sol, antiga Vila Nossa Senhora do Rosário de Cairu, Valença, ainda como povoado de Una, nomenclatura do rio que deu nome a todo o vale, o rio Una, em 1571 passou a chamar-se Nossa Senhora do Santo Amparo. Por volta de 1750, formou-se um núcleo de povoação nas proximidades da Capela de Nossa Senhora do Amparo, ainda aldeia Una, muito modesta, capela essa sem as torres laterais, que posteriormente foram construídas em homenagem à Igreja do Bonfim da capital do estado, em Salvador, começando a estender-se pelo lado leste até as margens do rio Una. Uma das versões da História Nova relata que no dia 10 de junho de 1789 foi dado o título de Nova Valença. Contudo, de acordo com outra linha historiográfica, a mais aceita no meio acadêmico e histórico, por proposta do ouvidor da comarca de Ilhéus, o desembargador Baltazar da Silva Lisboa, somente em 23 de janeiro de 1799 foi criada a Vila de Nova Valença do Santíssimo Coração de Jesus, ocorrendo sua instalação em 10 de junho do mesmo ano, onde foram iniciadas as obras da construção da Igreja do Santíssimo
Coração de Jesus, concluída em 26 de setembro de 1801, a Igreja Matriz, e transformada em matriz da freguesia. Com o território desmembrado de Cairu, ocorrer então a efetiva emancipação política da região, onde, ao se desmembrar-se de Cairu, Valença ficara com uma extensão até o Vale do Jiquiriçá, nas imediações da atual cidade de Santa Inês, final do portal do Vale do Jiquiriçá, limite ao povoado de Caldeirão, atual cidade de Itaquara. É salutar lembrar que a nossa cidade completou em 10 de junho deste ano 215 anos de emancipação política regional, ou seja, desmembrando-se de Cairu, título esse que engrandece ainda mais a história da cidade ao comemorar seus 165 anos de emancipação da sede do município, ou seja, por força da resolução número 368, de 10 de novembro de 1849, a sede municipal recebe a denominação de Industrial Cidade de Valença, sendo um dos motivos a pujança da Fábrica de Todos os Santos, implantada em 1845, ou seja, 5 anos antes. Desta forma, caros amigos, festejar 165 anos de emancipação da sede do município de Valença e, ao mesmo tempo, 215 anos de emancipação política regional é lembrar todos os papéis que a cidade interpretou no perpassar da história. Comemorar essas datas é manter vivo na mente de sua gente a Valença da aldeia Una, a qual cedeu o nome a todo o vale. A Valença da tribo Guerém, Botocudo, Aimoré e Tapuia, guerreiros e valentes como seu povo na contemporaneidade. Do quilombo do Orobó, de gente de personalidade forte e sabedora dos seus destinos. A Valença do Guaibim, que em Tupi-Guarani significa mulher experiente. Da Cachoeira de Itaguá, a conhecida Pedra Branca. Da Hidrelétrica do Candengo, da Fábrica Têxtil de Todos os Santos, fundada em 1844. Da cidade que recebeu em seus domínios o imperador do Brasil, Dom Pedro II, em 1860. Da terra protegida pelas deusas mitológicas Ceres e Deméter, ambas deusas da agricultura local, da mandioca, que abasteceu as tropas que lutaram no 2 de julho pela independência da Bahia. Valença da cidade pesqueira, sob a proteção de São Pedro e Iemanjá. Valença do grande jurista Zacarias de Góes e Vasconcelos, coevo de Rui Barbosa. Da Valença próspera e grandiosa do passado, que almeja galgar na atualidade novamente esse título. Por isso, os festejos do aniversário e louvor a Nossa Senhora do Amparo não é um festejo somente dos valencianos, mas de todos os municípios circunvizinhos que em algum momento da história tiveram diretamente ligado a Valença.